Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e vamos ler o verso 3, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João, que escreve também um dos evangelhos. É o último evangelho a ser escrito. E ali em Patmos, ele fica preso em Patmos por mais ou menos 4 anos, onde ele escreve o evangelho de João, as cartas e o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse tinha uma característica especial, porque o Senhor Jesus se revela a ele de uma maneira diferente e que chama a atenção da igreja. João conhecia Jesus como homem. João conhecia Jesus assim, como um homem simples, andando pelos desertos, às vezes, dormindo às vezes nas ocas, aquelas coisas todas ali, fora da cidade, as perseguições. João conhecia Jesus assim. Mas agora, ali em Patmos, Jesus se revela a João de uma outra forma. João fica impressionado, porque Jesus se revela a ele agora, não como aquele homem simples, aquele caminhante como todos ali, mas agora como Deus, como glorificado. As vozes, ele diz que a voz que ele ouviu era como se fosse de muitas águas. O aspecto dele, os olhos, o cabelo, a roupa. Então ele vê Jesus de uma forma diferente. E Jesus se revela a ele ali para a igreja. Mas ele se revela para a igreja para mostrar o caminhar da igreja. E Jesus, quando se revela a João, Jesus mostra há 2 aspectos muito interessantes no livro de Apocalipse. Primeiro, até o capítulo 4, Jesus fala a ele das coisas aqui, do que ia acontecer aqui, Ele começa a mostrar. A partir do capítulo 4, ele é levado aos céus. Ali ele vê outra dimensão. Então são 2 situações, quem lê o livro de Apocalipse vai ver. Mas aqui no início, ele começa dizendo uma coisa: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as profecias que estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas Jesus mostra o tempo da igreja. Por que isso? Porque o início da igreja ali tinha uma importância fundamental para nós hoje. Qual era a importância? Era a doutrina. Porque é nesse período do 1º século que o Espírito Santo determina a doutrina da igreja. Por quê? Porque no tempo de João aqui ainda não existia o cânon cristão. O que existia era o Velho Testamento, ou no hebraico, ou traduzido para o grego através da Septuaginta, que era uma tradução que Alexandre fez com os 70 sábios na época do Império Greco-Macedônico, porque Alexandre queria que todos os documentos históricos, arqueológicos, tudo fosse escrito no grego, porque era a língua que dominava o mundo daquela época. No tempo de Jesus já existia o Velho Testamento escrito no grego, hebraico e grego. Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento começa a ser escrito mais ou menos no ano
depois do ano 50, com as cartas apostólicas. As cartas foram escritas primeiro do que os evangelhos. Parece estranho, não é? As cartas, a primeira carta quem escreveu foi Paulo. Alguns dizem que aos Gálatas, outros dizem que aos Romanos, mas muitos dizem que foram aos Gálatas. No ano 53, os evangelhos foram escritos mais ou menos a partir do ano 70, talvez. Marcos, depois Mateus, depois Lucas e o último João. A doutrina foi importante no primeiro século, mas o apóstolo Paulo, quando fala depois do concílio de Jerusalém, na carta aos Gálatas, ele faz uma ênfase exatamente reportando isso que Jesus fala aqui, quando Paulo diz assim: se alguém pregar outro evangelho diferente do que eu preguei, seja anátema. Qual é o evangelho que Paulo pregou? Qual é o evangelho que nós pregamos? As pessoas, às vezes, vocês veem aí, muita gente falando, tá na moda no YouTube, falar em igreja bíblica. Sim, igreja bíblica é a igreja de Atos dos Apóstolos. Lucas descreve 30 anos de uma igreja, do ano 33 ao ano 63. Lucas, o médico, Lucas, o grego, descreve 30 anos de igreja. E ele descreve o que? Uma igreja funcionando com uma doutrina estabelecida pelo colégio apostólico, pela operação do Espírito Santo. E Paulo disse: se alguém disser ou ensinar evangelho diferente desse, seja anátema. E o que é que nós ensinamos hoje? Batismo com o Espírito Santo, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, dons espirituais, que foi o início da igreja. Mas por que o livro de Apocalipse é importante para hoje? Por que você está falando desse assunto hoje? Sabem por quê, irmãos? Sabem por quê? Porque o cristianismo se afastou do Pentecostes, desapareceu. Nós estamos vendo um cristianismo aí que não tem mais nenhum acordo com isso. Mas por que isso está acontecendo? Mas Jesus mostra aqui, diz: lê, ouve, escreve, por causa do tempo. O livro de Apocalipse tem uma linha direcionada para a igreja dos últimos dias, porque Jesus vai voltar. O livro de Apocalipse mostra e chama a nossa atenção para esse momento, porque nós estamos vivendo o momento do breve. É o despertar da igreja para esse momento. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Nós temos que entender que a palavra agora, ela tem uma ação importante. Por quê? Porque a igreja que vai ouvir o toque da trombeta é aquela que identifica na palavra o momento profético que ela está vivendo. É necessário. E o livro de Apocalipse é importante para mostrar as coisas, o início da igreja, aquilo que ele deixou como doutrina para ensinar. A operação do Espírito Santo continua na vida da igreja. O Espírito Santo quer se revelar, ele quer operar. E era no início da igreja que a profecia a respeito de Jesus e a respeito da igreja fala dos 7 Espíritos, mostrando no início da igreja discernimento, sabedoria. Tem que saber qual discernimento, sabedoria. São 2 dons que Paulo coloca de maneira da ênfase, coloca a sabedoria como o primeiro dom e discernimento como o 7º. Eu preciso ver